Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo. Mais uma vez eu quero falar sobre um filme, eu quero fazer uma resenha, uma coisa que eu estou gostando de fazer ultimamente. Eu fiz uma resenha um tempo atrás sobre o documentário sobre o Johnny Cash. Dessa vez eu quero falar sobre o filme Ted Bundy, a irresistível face do mal. É um filme que vem sendo muito comentado ultimamente, um filme que as pessoas vêm discutindo, inclusive fazendo uma série de críticas pesadas sobre a composição do filme, sobre o enredo, sobre os atores, sobre a direção, sobre todo o contexto que envolveu a história do Ted Bundy, a história real do Ted Bundy. Para quem não conhece, Ted Bundy foi um serial killer. Na verdade ele inventou o termo serial killer, que não existia na época. Ele foi um assassino em série dos anos 70, que cometeu uma dezena de crimes, foi julgado por 30 crimes mais ou menos, mas diziam os policiais na época que os crimes deles teriam ultrapassado 60. Mais de 60 mulheres teriam sido agredidas, espancadas e mortas pelo Ted Bundy. Isso aconteceu principalmente entre 1974 e 1978. Quando uma série de mulheres começaram a desaparecer, não deixar rastros, e aí a polícia na época não tinha a capacidade que a gente tem hoje de interligar os crimes e criar uma conexão e juntar todas as informações. Era uma dificuldade muito grande na época para a polícia chegar a uma conclusão de que era o mesmo assassino que agia em vários lugares diferentes. Até porque o Ted Bundy agia em estados diferentes, em cidades diferentes, mas ele deixava rastros e ele deixou uma série de características que foram sendo analisadas pela polícia, o modus operandi em relação aos crimes que eram cometidos, geralmente contra mulheres morenas, de cabelo liso, jovens que eram mortas por ele, que eram desaparecidas daquela sociedade, não se tinha paradeiro, a polícia não conseguia achar, até que ele foi preso a primeira vez, e aí a polícia começou a desvendar tudo o que estava acontecendo e começou a interligar os crimes entre eles e colocar sobre uma mesma pessoa o Ted Bundy. A partir daí eles foram obrigados a criar o termo serial killer porque era uma série de crimes. Depois ele foi preso, ele fugiu da cadeia 2 vezes e uma dessas fugas ele matou mais 3 pessoas em janeiro de 1978 e foi recapturado em fevereiro de 1978. A partir daí ele passa por uma série de julgamentos, ele mesmo participa dos julgamentos dele, ele age como seu próprio advogado nesses julgamentos e é justamente a partir daí que ele começa a se tornar famoso mundialmente. Finalmente ele é julgado no final dos anos 70, depois no começo dos anos 80 de novo, ele é condenado à morte, 2 vezes condenado à morte, e mesmo assim ele continua vivo até 1989, num longo processo em que ele fica no corredor da morte nos Estados Unidos. Ele entra com uma série de processos para rever a sentença dele e no último momento para provar que ele não era capaz de ter cometido aqueles crimes, que ele era na verdade um doente mental e assim por diante. O certo é que ele foi executado em janeiro de 1989 e aí a gente tem a história em torno do Ted Bundy sendo desvendada. Só nos últimos momentos é que ele revelou que ele era realmente o assassino e revelou dados aterrorizantes sobre os crimes que ele cometeu e assim por diante. Have you ever physically harmed anyone? Ever physically harmed anyone? No. No. You are not guilty. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? I'm not guilty of the charges which have been filed against me. Bom, mas o assunto desse vídeo é o filme Ted Bundy, a irresistível face do mal. É justamente aí que tá o ponto, né? As pessoas passam a comparar o filme que foi lançado esse ano com a história real do Ted Bundy. Evidentemente que isso é feito toda vez que se faz um filme com uma ideia biográfica. A ideia é pensar a partir da realidade e comparar com o que é feito no filme. O filme é dirigido pelo Joe Berlinger e ele tem um elenco muito forte, né? Com o Zac Efron, com a Lily Collins, a Kaya Scodelario, o John Malkovich, o Jim Parsons, o Haley Joel Osment. Então se reuniu um elenco muito forte para criar um filme sobre o Ted Bundy. A questão é justamente aí. Ele não é uma história, uma trajetória biográfica, uma recomposição, uma reconstituição dos crimes do Ted Bundy. Na verdade, ele é uma história contada a partir da visão da Liz Kendall, que foi casada com o Ted Bundy, e também uma outra parte que é a Carol Ann, que é uma amante do Ted Bundy, que acompanhou ele, que acreditou que ele era inocente até
até quase o final e que procurou provar de todas as formas que o Ted Bundy era inocente de verdade. Então, a partir da história da Liz Kendall é que se constrói o filme, principalmente a partir dela, que se procura criar a imagem do Ted Bundy de sedutor, de um cara que convence as pessoas, que não deixa transparecer o mal que existe por trás daquela figura de bom moço, de rapaz exemplar e assim por diante. E aí é que tá uma das críticas ao filme, que é a ideia de glamorizar o mal, glamorizar o criminoso. Eu não vejo dessa forma, eu vejo um pouco diferente, embora o filme deixe transparecer uma série de limitações, de defeitos inclusive, mas não chega a glamorizar o mal, o criminoso. Na verdade, até o final do filme se chega à conclusão de que ele realmente era capaz de seduzir, enganar as pessoas, que ele era dissimulado e assim por diante. E aí eu vi algumas críticas sobre o filme, algumas pessoas dizendo que o Ted Bundy no filme aparece como um rapaz que não necessariamente seria na vida real, que ele não seria tão inteligente quanto deixa transparecer o filme, que ele não seria tão esperto quanto o filme deixa parecer. Só que esse é um dos grandes problemas quando a gente analisa o passado a partir do nosso olhar do presente, né? A questão do anacronismo, uma coisa que historiador ou os caras das ciências humanas de maneira geral aprende desde cedo. É a gente olhar para um evento do passado, no caso um personagem do passado, e querer avaliar ele a partir de hoje. Para a época ele era muito inteligente, para a época ele era muito esperto, ele conseguia articular muita coisa. Não é à toa que ele acreditou que ele pudesse se defender sozinho, ou pelo menos fosse o principal advogado dele nos tribunais. E esse é um cuidado que a gente precisa ter quando assiste o filme, né? O foco do filme são as reações diversas da época, né? As mulheres que, mesmo com os crimes que ele tinha cometido, iam para os tribunais para assistir e se deixavam seduzir, inclusive pelo assassino em si, pelo Ted Bundy, que na verdade não era visto como assassino, que até uma grande parte dos julgamentos ele gerava uma dúvida. E essas mulheres acompanhavam, enchiam os tribunais, elas, os repórteres. Claro que tinha o outro lado, e esse outro lado aparece no filme também, que é a questão do julgamento, a questão de tentar mostrar que ele era realmente um criminoso. As pessoas que trabalharam para isso na época, os policiais, as autoridades de maneira geral. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é comparar a realidade do que aconteceu realmente na vida do Ted Bundy, etc., com o filme, a maneira como o filme foi feito, composto, o enredo, enfim. Uma das coisas que acontecem são alterações cronológicas, muita coisa muda de momento no filme, que é diferente da realidade. Os julgamentos não seguem a ordem exata, até porque se fosse mostrar todos os julgamentos do Ted Bundy no filme, a gente ficaria umas 4 horas assistindo. E assim como não aparecem todos os julgamentos, também não aparecem todas as condenações. Aparece uma condenação, quando na verdade ele foi condenado 2 vezes à pena de morte. E uma das outras coisas que foram criticadas em relação ao filme, por exemplo, que alguns eventos não ficam claros, até porque essa não é a ideia do diretor de mostrar os crimes do Ted Bundy. A ideia é mostrar a figura do Ted Bundy e como ele se passava para a sociedade. Então quem assiste o filme não espere ver os crimes do Ted Bundy. Aparece um outro relance ou um outro insight, mas é muito pouco, não é a ideia do filme mostrar isso. Ele não é um filme sangrento, e é uma das críticas que se fazem justamente nesse ponto, que o filme não mostra a realidade, como é que o Ted Bundy agia, como é que ele maquinava, o que ele fazia com as vítimas. Mas a ideia não era essa. Outra coisa que a gente poderia pensar em relação ao filme, a maneira como ele foi composto, em relação à história do Ted Bundy, é justamente a relação entre ele e as mulheres. A gente não pode correr o risco também de assistir o filme e começar a pensar que as mulheres eram muito ingênuas, que elas se deixavam levar por uma conversa fácil, por uma figura carismática, simpática, etc. Isso gera uma série de discussões feministas, e pessoas ligadas a movimentos de mulheres evidentemente vão pensar essas questões, evidentemente vão questionar a posição do Ted Bundy, a posição das mulheres, como é que elas aparecem no filme também. Isso é interessante pra gente discutir, pensar a respeito de como as mulheres são representadas nesse filme. A própria figura da Liz Kendall, a própria figura da amante do Ted Bundy que acompanha ele até o final, e também a relação do Ted Bundy com a polícia, porque o Ted Bundy conseguiu fugir 2 vezes. E aí muita gente diz que a polícia era incompetente, ou ela não estava muito preocupada, ou não tinha a preocupação necessária com aquele elemento, até porque ela não sabia como lidar com essa situação naquela época. E aí ele conseguiu fugir 2 vezes da cadeia. Uma ele pulou do tribunal, e a outra ele fugiu pelo teto. E uma dessas fugas, como eu disse para vocês, ele conseguiu matar mais 3 pessoas em janeiro de 1978. Mas em relação à polícia, a dificuldade que era na época a investigação sobre esse tipo de crime, a própria FBI não tinha capacidade, não tinha ferramentas para fazer esse tipo de investigação. O computador só viria nos
anos 80, assim como os testes de DNA, então existiam umas dificuldades muito grandes para chegar a conclusões, examinar as provas e assim por diante. E aí a gente tem que chegar no final desse vídeo e dizer, o filme é bom? Realmente, o filme é bom, é bem feito, é bem elaborado, mas tem que ser assistido com algum cuidado se você pensa a realidade, com a história, com fatos reais. Evidentemente que tem uma série de limitações, a gente tem que levar em conta a visão do diretor a respeito do que ele queria criar no filme, até porque o foco do filme não era nas ações do Ted Bundy, sim na maneira como ele se mostrava para a sociedade, como ele agiu nos julgamentos, e como ele convencia as pessoas, e como ele conseguiu convencer a Liz Kendall, como ele conseguiu convencer as demais pessoas que estavam em volta dele de que ele era inocente, ou pelo menos durante um bom tempo ele conseguiu fazer isso. O foco do filme é na dúvida, né? É deixar o espectador na dúvida até o final, e isso ele consegue fazer. Se você não conhece a história do Ted Bundy e assiste o filme antes de assistir documentários, de ler livros, ou assistir as entrevistas dele, que tem um monte no YouTube, você pode ser levado pela dúvida, né? E na verdade ele consegue criar essa dúvida até o final, né? O Ted Bundy é realmente criminoso? Ele realmente é culpado de tudo que se acusa a ele? Ou ele é inocente, como ele dizia? Ele tentava mostrar que tudo isso na verdade era uma armação da polícia, que eles queriam achar alguém para culpar sobre esses crimes, e assim acontece até o final do filme. E nesse sentido a gente também tem um elemento surpresa, né? De você chegar até o final do filme com a expectativa de, será que ele é realmente criminoso? Ou talvez ele é inocente de verdade? Então se você não assistiu o filme, assista, vale a pena, como entretenimento, como qualquer outro tipo de filme que você assistiria em casa. Evidentemente que você não vai assistir com as crianças, porque isso pode gerar uma série de problemas, até porque ele é classificado para pessoas maiores de 16 anos. De qualquer forma, vale a pena assistir o filme. E depois que vocês assistirem o filme, assistam também o documentário, que também é dirigido pelo Joe Bellinger, e leiam o livro que foi escrito por uma das amigas muito próximas do Ted Bundy. Eu vou deixar o link na descrição se vocês quiserem comprar, inclusive. Aí já aproveitem para curtir, para compartilhar, para mandar para os amigos de vocês, para trocar uma ideia sobre o filme, para sugerir novos temas para os próximos vídeos e assim por diante. Então a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueçam também que a gente está no Apoia-se, se você quiser apoiar o nosso canal. Um abraço para vocês, tchau!